Vamos resolver agora as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 26. O valor de raiz quadrada de 1 menos 1 meio vezes 1 menos 1 terço vezes 1 menos 1 quarto vezes etc. vezes 1 menos 1 sobre 100 é... Então, a princípio parece ser uma questão difícil, certo? Porque como é que nós vamos calcular essa raiz quadrada aqui? Eu vou ter que fazer 1 menos 1 meio, 1 menos 1 terço, menos 1 quarto e fazer todas as etapas intermediárias e aí extrair a raiz quadrada? É claro que não, certo? Então, vamos tentar resolver isso aqui. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 1 menos 1 meio vezes 1 menos 1 terço vezes 1 menos 1 quarto, sempre vai diminuindo 1 no denominador, certo? Vezes, então seria 1 menos 1 quinto, vezes 1 menos 1 sexto, até chegar no 1 menos 1 sobre 99 vezes 1 menos 1 sobre 100. Certo? Sempre vai diminuindo 1 no denominador. Bom, então vamos ver. Quanto que é 1 menos 1 meio? 1 menos 1 meio é 1 meio, certo? 1 menos a metade é 1 meio. Vezes, quanto que é 1 menos 1 terço? Espero que você consiga fazer de cabeça, mas podemos fazer aqui do lado 1 menos 1 terço. 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. 3 sobre 3 menos 1 terço é 2 terços. Então, fica 2 terços. Vezes, quanto que é 1 menos 1 quarto? Vamos fazer aqui 1 menos 1 quarto é igual a 1 é a mesma coisa que 4 sobre 4, né? Mínimo múltiplo comum no denominador, menos 1 quarto fica 3 quartos. 3 quartos. Vezes, acho que você já está percebendo um padrão, 1 menos 1 quinto, 1 menos 1 quinto é igual a 1 é a mesma coisa que 5 quintos, menos 1 sobre 5 fica 4 quintos. Então, vezes 4 quintos. Vezes, o próximo aqui você já sabe, vai ser 5 sextos. Vai ser 1 menos 1 sexto, que é 5 sextos. O próximo vai ser 1 menos 1 sétimo, que é 6 sétimos. E assim nós vamos multiplicando até chegar no 1 menos 1 sobre 99, que é 98 sobre 99. Não precisamos nem fazer, basta seguir até o padrão. Vezes 1 menos 1 sobre 100, 1 menos 1 centésimo é 99 centésimos, 99 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a... Bom, agora nós vemos que nós temos um padrão bem simples para poder simplificar todas essas frações que estão se multiplicando. Certo? Esse 2 vai simplificar com esse 2 aqui, fica 1. Esse 3 simplifica com esse 3 aqui, fica 1. Esse 4 com esse 4, esse 5 com esse 5, esse 6 no denominador, com esse 6 no numerador, e assim por diante, até que nós vamos chegar aqui nesse 98, que se simplificaria com o 98 que estaria aqui, certo? Seria 97 sobre 98. O 99 vai simplificar com esse 99 aqui, e nós vamos sobrar somente, vai sobrar somente o 1 e o 100. Então, o resultado vai ser 1 sobre 100, certo? E claro, não vamos esquecer aqui da raiz quadrada, certo? Então, a raiz quadrada, esse 1 sobre 100 é só o resultado aqui de dentro, do radicando. Raiz quadrada de 1 sobre 100 é igual a 1 décimo, certo? Você pega a raiz quadrada do numerador, a raiz quadrada do denominador, 1 sobre 10, alternativa A. Então, à primeira vista parecia difícil, mas uma vez que você reconhece esse padrão e a possibilidade de simplificar as frações que estão se multiplicando, não fica tão difícil. 1 décimo. Questão 27. Considere as seguintes afirmações sobre números racionais. 1. Se 0 é menor que a sobre b é menor que c sobre d, então a sobre b ao quadrado é menor que c sobre d ao quadrado. Bom, vamos analisar. Não vamos ler toda a questão, vamos direto analisar. Em primeiro lugar, os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma x dividido por y, em que x e y são inteiros. Certo? São inteiros. Essa é a definição de números racionais. Então vamos ver aqui. 1. Se 0 é menor que a sobre b, que é menor que c sobre d, então a sobre b ao quadrado é menor do que c sobre d ao quadrado. Bom, o que significa isso aqui? Certo? Isso aqui significa 0 menor que a sobre b, quer dizer que a sobre b é positivo. 0 é menor do que a sobre b, quer dizer que a sobre b é positivo. Que é menor que c sobre d, quer dizer que esse número vai ser também positivo, certo? E vai ser maior do que esse segundo número. Então, nós poderíamos até simplificar e colocar assim, que a sobre b é igual a x
e que c sobre d é igual a y. Então, nós ficaremos com 0 menor que x menor que y. Ou seja, o y é maior que o x, que é maior que zero. São números positivos e o y é maior que o x. Agora, elevando ao quadrado, certo? Eu tenho o a sobre b, que é menor que o c sobre d. Ambos são positivos. Se eu elevar os dois ao quadrado, essa relação de desigualdade permanece menor. Certo? Se eu elevo um número pequeno ao quadrado e um número maior ao quadrado, essa relação entre os dois vai se manter, sendo eles positivos, é claro. Certo? Então, a primeira é verdadeira. Eles querem confundir colocando o a sobre b, né, porque são, afinal, números racionais, quer dizer, eles podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador inteiros, né, mas você pode simplesmente considerar essa fração toda como um número positivo, certo? Então, novamente, se eu pego um número positivo e um número positivo que é maior e elevo os dois ao quadrado, aquele que é maior vai ter um quadrado também maior. 2. Se a sobre b é menor que zero, que é menor que c sobre d, então c sobre d mais a sobre b é maior do que zero. Então, novamente, eu tenho a sobre b, que é menor que zero, ou seja, é negativo, certo? É negativo. Isso quer dizer que é menor que zero. Eu não sei se o numerador é positivo, o denominador é negativo, ou se é o contrário. O que importa é que é negativo o número. Numerador e denominador não importam. Que é menor do que c sobre d, ou seja, c sobre d é um número positivo. E agora ele está me dizendo que c sobre d mais a sobre b vai ser sempre positivo. Não necessariamente, certo? Eu tenho um número positivo somado ao número negativo, nem sempre o resultado é positivo, às vezes o resultado é negativo, certo? Então, a 2 é falsa. Né? Não basta eu pegar, por exemplo, o número menos 10 e o número 2. Se eu somar, é um número... se eu somar, né, um número positivo com um número negativo, 2 mais menos 10, o resultado vai ser negativo, né, vai ser menor que zero. E tanto o 2 como o menos 10 são números racionais. Então, é falsa. Né? Basta ter um único exemplo em contrário que nós já vamos saber que é falsa. Eles estão tentando confundir, né, colocando as frações, mas basta você pensar como sendo números. Né? Você poderia perfeitamente colocar assim, x é menor do que zero, menor do que y. Né? Então, será que o y mais o x vai ser maior do que zero? Né? Então, não. Né? Aqui no caso, o x é o a sobre b, né? E o y é o c sobre d. Então, isso não se mantém. O número positivo, y, mais um negativo, nem sempre vai ser positivo. Espero não ter confundido muito na explicação dessa segunda questão aqui. Bom, a terceira alternativa, terceira afirmativa, toda a fração na forma a sobre b é irredutível. Não, né? Basta você ver, por exemplo, se eu tenho 20 sobre 60, ela vai ser redutível. Né? Vai ser redutível para 1/3. Então, essa aqui já é falsa também. Alternativa A, então, apenas 1 é correta. Um problema aqui com a caneta. Agora está resolvido. Então, alternativa A. Vamos para a próxima questão, a última desse vídeo. 28. Se a equação x² mais 2x menos 8 igual a zero tem raízes a e b, então o valor de 1 sobre a mais 1 sobre b ao quadrado é... Várias maneiras de resolver essa questão, certo? Uma das maneiras seria usar a fórmula de Bhaskara ou fórmula quadrática para determinar as raízes a e b e aí simplesmente substituir na expressão e determinar o valor. Essa é uma maneira. A outra maneira é pensar em termos de soma e produto, certo? Qual é a soma das raízes dessa equação do segundo grau? Você lembra lá das fórmulas de soma e produto? O produto vai ser menos 8, quer dizer, o termo independente, dividido pelo termo que multiplica o x², dividido por 1. Menos 8 dividido por 1 é menos 8. Esse vai ser, então, o produto das raízes. A soma das raízes é menos 2, quer dizer, é menos o termo que multiplica o x, dividido pelo termo que multiplica o x². Então, menos 2 dividido por 1 fica menos 2. Você já pode talvez saber quais são as raízes, né? O produto é menos 8 e a soma é menos 2, não é tão difícil assim. Mas por que isso? Você já vai entender. O que é 1 sobre a mais 1 sobre b ao quadrado? 1 sobre a mais 1 sobre b ao quadrado. Vamos desenvolver essa expressão aqui. Qual é o mínimo múltiplo comum de a e b? É ab, certo?
Agora, AB dividido por A é B vezes 1, fica B, mais AB dividido por B é A vezes 1A elevado ao quadrado. Isso é igual a... Ora, B sobre A é a soma das raízes, que eu sei que é menos 2, dividido por A sobre B é o produto das raízes, certo? A vezes B, aliás, A vezes B é o produto das raízes, que eu sei que é menos 8. Isso aqui é igual a... E lembre-se, isso tudo está elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 1/4 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 16. Alternativa C, certo? Então, várias maneiras de resolver essa questão. E claro, as raízes aqui vão ser, o A seria então o menos 4 e o B seria 2, né? Ou o contrário, tanto faz. O produto é menos 8 e somando dá menos 2. Mas se você de cara desenvolvesse essa expressão, você ia chegar nessa expressão aqui e aí é só usar a fórmula da soma e do produto das raízes, nem é necessário realmente descobrir as raízes. Espero que eu não tenha confundido você aqui, né? Podemos fazer aqui a etapa intermediária. Se eu tenho 1 sobre A mais 1 sobre B, para somar frações eu tenho que ter o denominador igual. Então, nessa primeira fração aqui, eu posso multiplicar o numerador dela e o denominador por B. E nessa segunda aqui, lembre-se, quando eu multiplico o numerador e o denominador, eu não altero o valor da fração, né? Desde que seja multiplicar pelo mesmo número, no caso B. E aqui eu multiplico o numerador e o denominador por A. Então, eu não altero o valor da fração, eu só estou mudando a maneira de escrever. Então, isso aqui vai ficar B sobre AB, e essa outra fração aqui vai ficar A sobre AB também. BA ou AB é a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. Agora, nós temos o mesmo denominador, podemos então somar. Fica A mais B sobre AB. Certo? Só uma outra forma de fazer, né, mostrando as etapas intermediárias, aí, caso você tenha se perdido. Era isso por esse vídeo. Até o próximo, então.